Se você quer realmente aprender inglês de uma forma leve, prática e que é viável de aplicar no seu dia a dia, me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar como funciona o método APA, um passo a passo simples para quem quer sair do zero e finalmente destravar no inglês. Primeiro, eu vou fazer um exercício com você, que vai te provar na prática que você consegue usar o método APA. E aí, topa esse desafio? Então vamos lá. Eu vou tocar um áudio em inglês em até 60 segundos e você vai estar entendendo ele completamente. My favorite hobby is to read old books. Se você é iniciante ou pré-intermediário, você provavelmente não entendeu uma palavra, né? Mas agora vamos para a segunda fase, escutar esse mesmo áudio, mas com a transcrição em inglês. My favorite hobby is to read old books. Eu sei, você ainda não entendeu o significado, mas aquele áudio, que era só um ruído, começou a tomar forma. Mas agora, entraremos nas fases finais do exercício. Agora faremos seu cérebro entender o significado. My favorite hobby is significa, meu hobby preferido é to read old books, ler livros antigos. E agora vem a parte mais interessante. Escute esses próximos áudios. My favorite hobby is to learn new languages. My favorite hobby is to participate in cultural festivals. My favorite hobby is to watch Netflix. Você pode até não entender 100%, mas você entende que alguém está falando do hobby dele. E agora esse padrão da língua inglesa, que até 60 segundos atrás era apenas um ruído, virou algo familiar para você. E toda vez que você escutar essa frase, você vai saber do que se trata. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você acabou de adquirir uma nova estrutura da língua inglesa usando apenas um áudio com a transcrição e tradução. Só que o que eu acabei de mostrar aqui é só a primeira fase do método APA, que vai mudar para sempre a sua forma de chegar ao inglês. Primeira fase, A de adquirir. Eu já vou te mostrar a segunda fase, mas só para você entender melhor, essa primeira fase de adquirir é a mais importante, porque é onde 80% do trabalho é feito. Afinal, se você não tiver memorizado no seu inconsciente estruturas em inglês suficientes, você não vai conseguir produzir a linguagem. Porque, se você parar para pensar, a lógica é muito simples. Primeiro você escuta e entende, e depois você fala. Ou seja, para conseguir se comunicar, primeiro você precisa adquirir estruturas de linguagem, igual você acabou de fazer. Mas tem um detalhe muito importante aqui, que é o que talvez mais faça as pessoas não conseguirem evoluir no inglês, mesmo estudando muito. Adquirir estruturas de linguagem é diferente de estudar gramática, porque nessa fase você não precisa aprender gramática. E esse é o maior erro que muitos alunos cometem. E olha, eu não tô tirando isso da minha cabeça, tá? Eu tô te falando isso porque existe muito embasamento científico de que o que realmente te faz aprender um novo idioma é adquirir linguagem. Você pode pesquisar depois o nome desse cara aqui no Google, o Dr. Stephen Krashen. Segundo ele, a forma mais fácil de atingir a fluência é através da aquisição e não do aprendizado. E qual a diferença? É simples. Adquirir é saber que toda vez que uma bola de basquete é arremessada no chão, ela vai quicar. Eu aposto que você nem teve que pensar muito para responder. Você simplesmente sabe disso. Agora, aprender é saber quais são as leis da física por trás disso, que explicam por que uma bola de basquete quica enquanto uma bola de ferro não quica. Deixa eu te mostrar isso na prática. Se eu te perguntar qual o seu hobby favorito, agora, depois dos áudios que você ouviu, você sabe que a estrutura que vai usar para responder essa pergunta é My favorite hobby is tananá. Você não precisou entender sobre os verbos possessivos e nem sobre o verbo to be para usar essa estrutura. Você só precisou adquirir ela e fixá-la no seu inconsciente, assim como você já está acostumado a fazer com o português. Não acredita em mim? Então vamos lá. Um desafio. Conjuga para mim, em português, o verbo ir na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Olha, se você não estudou isso recentemente e nem é professor de português, você provavelmente não sabe a resposta. E tá tudo bem, porque você não precisa saber. Agora, se eu te perguntar se essa frase tá certa, nós iremos ao mercado ontem. Eu aposto que você vai me responder que essa estrutura tá gramaticalmente errada e que a conjugação correta do verbo ir nessa estrutura seria fomos. Nós fomos ao mercado ontem. E sabe aquela conjugação que eu te perguntei ali atrás? Essa é a resposta dela. Ou seja, você acabou de provar que não precisa lembrar e nem entender todas as regras do português para conseguir falar corretamente. Você simplesmente sabe. Isso acontece porque você escutou tanto essa estrutura que ela foi adquirida e hoje você simplesmente utiliza ela de forma inconsciente. Tá, mas agora que você já entendeu como funciona a aquisição, eu preciso te explicar a segunda fase do método APA, porque só adquirir não é suficiente. Afinal, você precisa falar também, certo? Você não quer ser mais um daqueles que entende, mas não fala, como a maioria dos brasileiros que faz cursinhos tradicionais do Brasil. E é por isso que agora vamos para a segunda fase da nossa experiência. Mas antes, um spoiler. É na terceira fase que as coisas ficam realmente interessantes, porque ela fecha todo o ciclo. Mas ok, vamos lá. Fase 2. Agora eu vou falar em inglês e você vai responder o que eu vou te perguntar. E não se preocupe se você achar que não está pronto para responder. Apenas relaxe e continue a experiência, que você vai entender como tudo fica fácil no final. Vamos lá. Responda o que eu te perguntar com suas palavras. Nice. So, what's your favorite hobby? E aí, conseguiu responder? Bastava usar aquela estrutura que você adquiriu no início e complementar com seu hobby favorito. Como, por exemplo, My favorite hobby is to study English. My favorite hobby is baking.
E essa é a fase do P do método APA, a fase de praticar, que complementa a fase de adquirir. É igual fazer um bolo, você precisa da receita para começar, mas é praticando que você vai realmente perceber o que aprendeu e o que precisa melhorar. E para a receita ficar perfeita, só vai faltar a terceira fase. Mas, voltando para a segunda fase, praticar o que você aprendeu é a melhor forma de fixar algum padrão na sua memória de longo prazo. E olha, tá tudo bem se você falar errado, se você gaguejar ou se der branco na hora de falar. O importante é tentar. Porque quanto mais você praticar, mais rápido você vai fixar todos os padrões que você está adquirindo. E mais rápido você vai atingir a fluência no idioma. É isso que essa senhora aqui, a doutora Mary Swain, defende. Swain é uma linguista canadense conhecida por ter aprimorado a teoria de aquisição de linguagem do Dr. Stephen Krashen, aquele senhor que eu já apresentei na primeira parte do método APA. A doutora Swain complementou a teoria de Krashen, mostrando que usar ativamente a língua que você está aprendendo, enquanto adquire novos vocabulários, é primordial para ter resultados rápidos. Segundo ela, quanto mais você fala ou escreve, mais você força o seu cérebro a organizar suas ideias e processar o idioma. Isso promove uma aquisição muito mais profunda e eficaz do que você aprendeu no seu inconsciente. O que faz sentido, né? É só pensar em quando você era criança. Você escutava seus familiares e vizinhos falando em português, assistia desenhos na TV, e aos poucos ia adquirindo novas estruturas da língua portuguesa, novas palavras. Mas ao mesmo tempo, você ia praticando. Ia arriscando uma palavra aqui, uma palavra ali, ia formando frases, etc. E aos poucos, você ia se autocorrigindo e melhorando sua fluência no português. Seja através de uma autopercepção natural ou seja com a ajuda dos seus pais e familiares. E tudo acontecia meio que junto, sabe? Até que um dia, sem perceber, você se tornou fluente em português. E sabe o que é mais engraçado? É que essa fluência no português aconteceu muito antes de você sentar em uma sala de aula. O que acontece? Que o seu cérebro não foi feito para decorar regras. Ele foi feito para adquirir linguagem de forma automática. E a maior prova disso é que 100% das pessoas se tornam fluentes na sua língua materna. E você pode até pensar que isso tem a ver com a plasticidade cerebral das crianças ou alguma coisa do tipo. Mas é só fazer uma pesquisa rápida no YouTube para encontrar dezenas de milhares de pessoas que aprenderam inglês e outras línguas da mesma forma, mesmo depois de adultos. E por mais incrível que pareça, sem cursinhos e sem aula. Apenas usando o método natural de aprendizagem. Fora que existem diversos experimentos científicos que provam que um adulto pode sim aprender um novo idioma rapidamente, se usar como base todo o conhecimento que ele já possui no seu idioma nativo. E é por isso que o método APA é tão eficiente, que ele usa todo o poder natural do seu cérebro a seu favor. Mas para isso, você precisa completar todas as fases dele. Então vamos para a última parte do nosso experimento, que já está chegando ao fim. Agora eu vou te ensinar o último A do método APA. E logo depois eu vou te mostrar como aplicar o método APA e a forma mais inteligente, barata, fácil e rápida de fazer isso. Você vai poder adquirir e praticar língua inglesa com uma nativa americana todos os dias, sem precisar agendar horário, se deslocar e nem socializar. E o melhor, investir no valor justo e que cabe no seu bolso. Então fica aí até o final que esse vídeo já tá quase acabando e se você sair, todo o seu progresso vai ser reiniciado. Bom, vamos para a terceira parte da nossa experiência. Eu vou perguntar de novo seu hobby, mas agora eu quero que você me responda que seu hobby é cozinhar. Vamos lá? Nice. So, what's your favorite hobby? Bom, a menos que você seja muito detalhista e tenha uma memória fotográfica, ou já saiba um pouco de inglês, você provavelmente falou algo como My favorite hobby, bake, ou My favorite hobby is to baking. Isso é ótimo, porque nessa fase você já entenderia e seria entendido por um nativo. Você já conseguiria ter uma conversa. Mas é aqui que entra a terceira e última fase do método APA, que completa todo o ciclo. E claro, o mais importante é você saber como aplicar esse ciclo no seu dia a dia. E já já eu vou te mostrar isso. Mas voltando para a terceira e última fase, ela é a de ajustar. A fase em que você começa a perceber as lacunas do seu conhecimento e a corrigir os seus erros, fazendo com que pouco a pouco você vá ajustando o seu inglês, até chegar naquele nível de fluência que vai deixar todos os seus amigos com inveja. Veja bem, o certo para responder a minha pergunta seria falar My favorite hobby is to bake. Ou ainda mais natural seria falar My favorite hobby is baking. E de novo, você não precisa entender o porquê da frase ser assim. Você só precisa adquirir esse padrão nos mínimos detalhes. E você faz isso como? Através do método APA. Você adquire a estrutura, pratica ela e durante a prática você encontra as lacunas. E neste momento você ajusta o que está errado. Sempre nessa ordem. Assim como é no português, você não precisa aprender todas as regras e estruturas gramaticais existentes da língua inglesa. Até porque muitas estruturas você vai memorizar de forma automática já na primeira vez. Você só precisa adquirir a linguagem, praticar e ajustar os seus erros. Eu te garanto, esse método que eu tô te passando agora é o santo graal da aprendizagem de idiomas. Se você fizer uma sessão do método APA por 20 minutinhos todos os dias, é impossível não atingir a fluência rápido. Impossível. Bom, eu tenho certeza que você viu que o método APA é extremamente simples e se resume a adquirir vocabulário, praticar e ajustar. Esses são os 3 passos que podem realmente transformar o seu aprendizado. Então eu indico muito que você comece a partir de hoje. Se você quiser consumir outros conteúdos sobre o aprendizado de inglês, é só seguir aqui o nosso canal e nos acompanhar. E se você quiser descobrir a ferramenta que eu uso para aplicar o método APA no meu dia a dia, e que já faz todo esse processo de organizar os conteúdos para mim, eu indico que você assista esse vídeo aqui.